Bom dia, eu quero fazer aqui uma leitura da palavra do Senhor, lá do Velho Testamento, do livro de 1 Samuel, capítulo 17, versos 48 ao 52. 1 Samuel, capítulo 17, versos 48 ao 52. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfoge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou a testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Pai, eu te peço a unção do teu Espírito sobre esta palavra, que o Senhor fale, ó Pai, de maneira eficaz aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém. Amados, hoje nós meditaremos no grande combate acontecido de Davi contra o gigante Golias, e como Davi venceu aquele gigante, e como nós também poderemos vencer os nossos gigantes. É interessante notar que Davi não tinha intenção naquele dia de enfrentar um gigante. A sua missão não era aquela. Ele havia sido enviado pelo seu pai Jessé ao campo de batalha, mas não para guerrear, e sim para trazer suprimento aos seus irmãos que estavam na guerra. Davi era então um jovem adolescente, um pastor de ovelhas, da cidade de Belém, filho de Jessé. Golias, por sua vez, era um super guerreiro, um super soldado, uma máquina de guerrear, alguém treinado para guerrear, vencer e matar. E de repente Davi se encontrou diante daquele gigante. Não acontece a mesma coisa conosco de vez em quando? De vez em quando, sem que nós queiramos ou esperemos, os gigantes não se põem diante de nós? Gigantes fortes, poderosos, perigosos e assustadores. A verdade é que durante as nossas vidas, nós passamos situações e problemas que são verdadeiros gigantes. Exemplos: enfermidades, crises financeiras, crises conjugais, crises espirituais, vícios, pecados, pandemias, desemprego. São tantos problemas, são tantos gigantes, e percebemos que muitas vezes nós não temos opção, porque o gigante se apresenta diante de nós simplesmente sem pedir licença, e nós não podemos dizer: eu não vou enfrentá-los, eu não quero enfrentá-los, porque o gigante está ali, diante de você, diante de mim. Então o que nós precisamos fazer?
sendo que muitas vezes não podemos evitar os gigantes. Nós precisamos aprender a vencê-los. E é exatamente este o tema do meu sermão nesta manhã. Como vencer os gigantes. E eu quero apresentar aqui a história, o relato do encontro de Davi com Golias. Como Davi enfrentou o gigante e Davi venceu o gigante. Primeira lição: como vencer os gigantes. Não olhe para a aparência dos gigantes, porque a aparência dos gigantes é sempre terrível e assustadora. Às vezes, o gigante de aparência feia é algo relacionado à nossa saúde. Você vai ao médico e o médico diz: você tem que realizar uma série de exames, um gigante. Aí depois você vai apresentar o exame ao médico. E você começa a temer o diagnóstico, o resultado, outro gigante. E se o médico disser assim: olha, você terá que fazer uma cirurgia, outro gigante. Você começa a olhar a aparência do gigante, a imaginar o que pode dar errado na cirurgia. Mas a primeira lição é essa: se nós temos que enfrentar gigantes, nós não devemos olhar para a aparência deles. Coloquemo-nos no lugar de Davi. Pensemos na aparência daquele gigante Golias. Aparência terrível, assustadora, assombrosa. Notem como esse gigante é descrito. Versos 4 a 7. A Bíblia diz: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ouçam isso. Ele tinha quase 3 metros de altura. Eu tenho 1,81 m, dizem que eu sou alto. Eu sou um baixote, um pintor de rodapé. Golias tinha quase 3 metros de altura. Olha como ele estava armado. E usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. Só a armadura dele pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. E ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Somente a ponta da lança pesava 7 quilos. Qual foi o erro de Saul? Qual foi o erro do exército israelita? Eles olharam para a aparência do gigante. E não há como negar, aquele gigante, um tipo de gladiador, tinha uma aparência assustadora. Você vai enfrentar uma cirurgia, você começa a pensar nos detalhes. E se não der certo? E se na hora eu tiver uma parada cardíaca? E se o meu coração parar? E se eu for contagiado por se eu for pego por uma infecção hospitalar? Amados, olhar para a aparência do gigante é o primeiro passo para a derrota. Quando Saul olhou para a aparência do gigante, ele disse: Davi, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, ele tem sido soldado a vida inteira. Verso 33. Meditando nesse relato aqui, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo há 19 anos no passado, quando eu estive bem doente. Fui ao médico, ele solicitou e pediu que eu fizesse um raio-x do tórax. Eu mostrei esse raio-x, o resultado, ao Dr. Marcos Leão.
um famoso hematologista. Ele olhou a chapa do raio-x e ele disse: tem alguma coisa que é normal no seu mediastino direito. E ele solicitou que eu fizesse uma tomografia. Tomou um pedaço de papel, anotou lá, nódulo no mediastino direito, e colocou uma interrogação. Aí eu fui com meu pai, doutor Flávio, amigo que estava conosco, a uma clínica marcar essa tomografia. Quando nós chegamos lá, eu entreguei um pedaço de papel à atendente. Ela tomou o pedaço de papel, olhou, leu, nódulo no mediastino direito, interrogação, olhou para mim, para meu pai, para o doutor Flávio e perguntou: quem é esse paciente? Eu disse: sou eu. Aquela mulher olhou para mim com tanta piedade, com tanta compaixão, com tanta pena, como quem dissesse: meu filho, você está com o pé na sepultura, ninguém escapa disso aqui não. Aquilo era apenas um pedaço de papel. Para aquela mulher era um gigante. Ela olhou a aparência do gigante. Quando a gente olha para a aparência do gigante quase sempre é assustadora. A nossa reação é de medo. Esvaem-se as forças e o medo predomina. Você vai dizer: mas pastor, se o gigante está diante de mim, se eu estou enfrentando uma enfermidade, uma crise no casamento, uma crise financeira, uma pandemia, como não olhar para a aparência do gigante? Olha, a gente deve olhar primeiro para as promessas de Deus. Quantas promessas de Deus você conhece? Você já percebeu que não há gigante tão grande quanto as promessas de Deus? Conhece as palavras do Salmo 91, verso 7: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Até parece que o salmista aqui estava passando por uma pandemia, quando ele diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Olhe para as promessas do Senhor. Eu não estou dizendo que o gigante não é assustador, é. Mas eu estou dizendo: não olhe a aparência do gigante, olhe para as promessas de Deus. O apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olhe para as promessas de Deus. Além disso, olhe para o Filho de Deus. Olhe para Jesus. Jesus enfrentou gigantes, tentações, perseguições, calúnias, açoites, a morte, e ele venceu todos estes gigantes. Então eu devo olhar para o Filho de Deus, como Hebreus nos ensina, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Eu gosto muito quando o autor diz olhando firmemente, porque quem olha firmemente para Jesus pode estar diante do maior gigante, mas ele nunca terá a sua fé abalada. Esse é o primeiro segredo para vencer os gigantes: não olhe para a aparência deles. A segunda lição, como vencer os gigantes: quando tiver que olhar para o gigante, olhe de cima para baixo e não de baixo para cima. O que é que eu quero ensinar com isso? Aparece um gigante diante de mim. Eu olho o gigante de baixo para cima. Qual é a sensação que eu terei? Ele é maior do que eu. Ele é mais forte do que eu. Eu não posso com ele. Eu sou um gafanhoto, como disseram os espias no Velho Testamento. Mas se eu olho o gigante de cima para baixo,
Aí eu digo, olha, ele não é tão grande assim. E qual é o segredo para olhar o gigante de cima para baixo e não de baixo para cima? O segredo é a fé. Porque a fé nos faz mostrar que, embora eu não possa vencer os gigantes, mas eu sirvo a um Deus que pode. Porque esse Deus é maior do que todos os gigantes. Sinceramente, se você estivesse ali naquele dia presenciando esse combate, lá no Vale do Carvalho, Davi, um adolescente, um pastor de ovelhas, um menino, sem nenhuma experiência militar, sem nenhuma arma sofisticada, contra Golias, super soldado, uma máquina de guerra, treinado para matar, treinado para destruir. Em quem você apostaria as suas fichas? De que maneira você encararia aquele combate? De que maneira Golias encarou o seu oponente Davi? A gente percebe que Golias olhou de cima para baixo. Afinal de contas, ele media quase 3 metros de altura. E Davi era só um menino. Do seu ponto de vista, da sua soberba, Golias olhou e disse assim. Golias olhou bem para ele, começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bordão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para que as aves e os animais o comam. Notem, Golias olhou, o seu oponente olhou Davi de cima para baixo, como quem enfrenta um inimigo muito inferior. Mas ele fez isso pela soberba. Digamos assim, ele cantou vitória antes do tempo. E o que acontece com quem canta vitória antes do tempo? Sempre a derrota. Sinceramente, se eu estivesse no lugar de Davi, quando o gigante se aproximasse de mim, eu, na minha fraqueza, olharia assim para cima e diria: olha, seu gigante, desculpe aí, foi mal. É porque eu olhei de longe e eu não percebi que o Senhor é tão forte, é tão grande. Eu não havia percebido que as lâminas da sua espada são assaz afiadas. Desculpe aí, foi mal, eu vou para casa cuidar do meu rebanho. Talvez eu olhasse assim, de baixo para cima, como quem olha para um inimigo invencível. Mas Davi não fez assim. Davi agiu pela fé. E quem age pela fé consegue olhar o gigante de cima para baixo, como se o gigante não fosse tão grande assim. É importante mencionar que a maneira como Davi respondeu ao desafio de Golias, porque 4 vezes Davi mencionou o nome do Senhor. Versos 45 a 47, Davi respondeu: você vem contra mim com a espada, a lança e o dardo, mas eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. Primeira vez que Davi menciona o nome de Deus. Eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Segunda vez que Davi menciona o nome do Senhor. O Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Note que Davi diz: a batalha não é minha. Você não está me desafiando.
Você não está desafiando o rei Saul. Você não está desafiando as hostes israelitas. Você está desafiando o Deus dos exércitos. Segunda vez ele menciona o nome de Deus. Aí Davi continuou: hoje o mesmo Deus eterno. Terceira vez que ele menciona o nome de Deus: hoje o mesmo Deus eterno entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Quarta vez Davi menciona o nome de Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha. Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. Olha, diante de um inimigo tão potente, ou Davi estava blefando, ou Davi tinha muita fé. Davi era um jovem de fé. Davi entendeu que aquela batalha não era dele, não é a mim. Você não está me desafiando, você não está caçoando de mim, você está caçoando do Deus da guerra, do Deus dos exércitos, do Deus de Israel. Você não tem chance. Quando a gente age pela fé, quando a gente entende que afinal de contas a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor, a batalha é de Deus. E durante essa pandemia, esse gigante terrível, eu tenho desafiado os irmãos: vamos orar, porque a pandemia é maior do que o mundo. Não existe remédio, não existe vacina, não existe país rico que supere. É um inimigo terrível. Mas vamos confiar, vamos orar. Quem ora, quem confia, não se deixa abater pela grandeza do gigante. Não olha o gigante de baixo para cima, mas olha o gigante de cima para baixo. A gente não pode cometer o erro cometido pelos espias enviados por Moisés para examinarem a terra prometida. 12 espias foram enviados. 10 voltaram assustados, dizendo: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olharam o gigante de baixo para cima, como quem está afligido, como quem não tem chance. Pastor, como é que eu faço para olhar o gigante de cima para baixo e entender que ele não é tão grande assim? Primeiramente, haja pela fé. Haja pela fé, confie no Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. A segunda coisa, entenda que o gigante não é uma batalha sua, é uma batalha de Deus. Esse é o Deus que diz: não temas, não te espantes, eu estou contigo. Eu te ajudarei com a minha destra fiel. Então, não se deixe apequenar diante da imposição dos gigantes. A terceira lição: como vencer os gigantes? Enfrente-os. Há um gigante na sua vida? Enfrente o gigante.
Notem que naquele dia o cenário estava preparado para a batalha. Verso 3: os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Havia um monte, nesse monte estava o exército dos filisteus. No meio, um vale, o vale do Carvalho. Do outro lado do vale, outro monte. Nesse outro monte, o exército de Israel. Mas aquela batalha era uma batalha diferente. Não era uma batalha de exército contra exército. A dinâmica daquela batalha era a seguinte: cada exército iria escolher um campeão, um guerreiro, e eles iam brigar entre si. E o campeão que vencesse, o seu exército seria vencedor, e o exército derrotado ficaria escravo. Então os filisteus escolheram o seu campeão, Golias. Lembra que esse homem é um gigante. Ele tem quase 3 metros de altura. Ele está armado até os dentes. A sua armadura pesa quase 60 quilos. A ponta da sua lança pesa quase 7 quilos. Ele se coloca diante do exército dos israelitas e lança o seu desafio. Versos 8 a 10. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu, vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se eu vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. E é importante mostrar que os dias foram passando, e todos os dias o campeão filisteu Golias desafiava o exército de Israel, dizendo: manda o campeão, manda o oponente. Como se ele dissesse assim: em Israel não tem homem, não? Isso é um homem ou um bando de banana? Qual deveria ser a atitude do exército de Israel? Escolher um oponente, escolher um campeão e enfrentar Golias. Porque se nós não enfrentarmos o gigante nunca será vencido. Há um gigante, esse gigante tem que ser enfrentado. Todavia, a reação de Saul e do seu exército foi de medo. Verso 11: quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Não parece que eles agem como eu agiria? Como você agiria? É um exame médico? Não, eu não vou fazer. A gente fica postergando. É uma cirurgia? Não, eu não vou fazer. É outro desafio? Não, eu não vou fazer. Eu estava me lembrando, no ano de 2016, eu e a minha esposa fomos aprovados no concurso do Estado da Educação. E tivemos que fazer alguns exames médicos porque nós fomos convocados. Dentre os exames estava um eletrocardiograma. E a minha esposa fez primeiro do que eu. E recebeu o resultado, vimos que tudo estava normal. Alguns dias depois eu fui fazer o meu exame, o eletrocardiograma. E quando eu recebi, eu não sou médico, eu sou leigo, eu sou pastor, eu não entendo de medicina.
vi lá o laudo, o parecer do médico. E o médico havia digitado assim: ritmo sinusal. Aí eu olhei aquilo, ritmo sinusal? Por que o exame da minha esposa não tem isso e o meu tem? Eu acho que eu estou cardíaco. E sabe, aquela vontade de ir lá no Google e olhar o que é ritmo sinusal, mas eu não tive coragem. Aí guardei o exame, deixei um bocado de dias o exame guardado. Porque aparentemente eu tinha um gigante ante mim, mas eu não queria enfrentar o gigante. E um dia eu estava deitado cedinho, eu disse: é hoje que eu vou enfrentar esse gigante. Fui lá na gaveta, peguei o exame, fui lá no Google e digitei ritmo sinusal. E quando abriu a tela, a explicação que estava lá era: ritmo sinusal é o ritmo normal do coração. O da minha esposa deu o mesmo resultado bom, só que com outra linguagem, com outras palavras. Eu me recusava a enfrentar o suposto gigante. Amados, não enfrentar o gigante hoje apenas prolongará o sofrimento. Como a gente vence uma batalha, vence o gigante, se a gente não enfrenta o gigante? Sabe o que aconteceu aqui? No caso aqui que eu estou retratando, os dias foram passando. E todos os dias Golias zombava do exército de Israel e caçoava do exército de Israel, e não surgia alguém que dissesse: eu o enfrentarei. Versos 23 e 24. Enquanto Davi falava com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. A mesma atitude de dias atrás revelou-se naquele dia, quando Davi chegou lá, os israelitas se negando a enfrentar o gigante, apavorados com medo do gigante. Até que chegou Davi. Aquele menino, que não era guerreiro, que não tinha maestria para guerrear, para manipular a espada, a lança. Davi disse: eu vou enfrentar o gigante. Verso 32. Davi chegou e disse a Golias: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar contra ele. Se você quiser vencer o gigante, enfrente o gigante. A quarta lição: como vencer o gigante. Enfrente os gigantes com armas espirituais. Gigantes têm que ser vencidos com armas espirituais. Quando Davi disse assim: eu vou enfrentar o gigante, Saul olhou para ele, um menino, sem nenhuma experiência militar. Aí Saul raciocinou como um soldado. Saul disse: se você vai enfrentar o gigante, pelo menos use a minha armadura. Versos 38 e 39. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura. Notem que Saul aqui raciocinou como um soldado. Se um menino vai enfrentar um gigante, um guerreiro forte, ele tem que ir armado. Então Saul mandou Davi vestir a sua armadura. Mas tinha dois problemas. Primeiro problema: a armadura de Saul era tão pesada para Davi que Davi nem conseguia andar. Verso 39. Tentou andar,
mas não conseguiu. Porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então a armadura de Saul não deu certo para Davi. O primeiro problema foi esse. O segundo problema: aquelas armas eram impotentes. De que adiantava armar Davi se Davi não tinha experiência? Então Davi tirou a armadura do rei. Amados, não nos esqueçamos disso. As nossas armas não funcionam contra os gigantes, porque afinal de contas a nossa luta é uma luta espiritual. Se a luta é espiritual, nós precisamos usar armas espirituais. Nós estamos muito acostumados a confiar em nós mesmos. O mundo está passando por uma crise financeira. O que é que a gente faz? Eu vou ganhar dinheiro de maneira desonesta, eu vou roubar, eu vou mentir, eu vou negligenciar o reino de Deus. Se for uma enfermidade, a gente diz assim: não, mas eu tenho dinheiro, não, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um médico muito bom. Se o problema é porque a gente quer o emprego, aí a gente diz: não, mas eu vou apoiar o candidato A ou B, que ele vai me dar um emprego. Se o problema é a salvação, como é que a gente diz: não, eu sou bom? Se está sendo traído ou traída, muita gente diz: eu vou mandar fazer uma macumba para pegar o meu marido. Nunca mais a gente faz isso comigo, que é desgraçado. Quem age assim nunca conseguirá vencer os gigantes. O apóstolo Paulo nos ensina assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6 e 12. Então, nós precisamos de armas espirituais. E que armas são essas? A gente precisa da fé, da oração, da palavra de Deus, do amor de Jesus, da graça do Pai, da autoridade do nome de Jesus. Por isso que eu tenho enfatizado: irmãos, vamos orar. Eu tenho visto aqui no nosso país uma polarização política. Eu vejo pessoas crentes, pastores, discutindo política nas redes sociais. Porque você está confiando no seu político A ou B, seja de esquerda ou de direita? Amados, é momento de darmos as mãos e empunharmos as armas espirituais. O apóstolo Paulo diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Você ouviu bem isso? Paulo diz: embora andando na carne, nós estamos nesse mundo, é uma pandemia, são gigantes, são inimigos. Mas Paulo diz: nós não militamos segundo a carne. A luta, afinal de contas, é espiritual. E nós precisamos usar armas espirituais. É importante frisar que no verso 4, o gigante Saul, o gigante Golias, citou os seus supostos deuses. Seus supostos deuses. Mas no verso 37,
Davi citou o seu Deus. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. E nos versos 46 e 47, Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é o Deus da guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Davi não estava enfrentando Golias com uma pedra e uma funda. Davi estava enfrentando aquele gigante com armas espirituais. Versículo 49. Versículo 49. Nós temos a quinta lição. Se nós queremos vencer os gigantes, não dê chance a eles. Derrube-o e mate-o. Verso 49. Então enfiou a mão na sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Olha o que esse menino fez. Pegou uma pedra, colocou na funda, girou a funda, atirou. A pedra encravou na fronte e na testa de Golias, e Golias caiu. Acontece que Golias ainda estava vivo, cara no chão, mas ainda vivo. Olha o que foi que Davi fez? Verso 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão foi morto, fugiram. Você entendeu? Com a pedra, Davi não matou Golias, Davi o derrubou, ele estava vivo ainda. Rapidamente Davi tomou a espada de Golias, cortou-lhe a cabeça e o matou. O que é que isso significa? Significa que nós precisamos derrubar o inimigo, derrubar o gigante e não dar chance a ele. Mata-o, mata-o. Como é que a gente pode aplicar isso? O gigante pode ser a carne, o pecado, velhos hábitos, vícios, costumes, paixões, prazeres carnais, prazeres do mundo, Satanás e as suas armadilhas. Gente, Satanás não está morto, ele está derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele ainda está vivo. Há quem pense que Satanás está lá no inferno. Não, Satanás não está no inferno. Pedro diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Então eu preciso manter-me alerta. Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, vigia. A segunda coisa que eu preciso fazer, eu não posso me gloriar. Ah, o gigante está de cara no chão. Não. Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Além disso, nós devemos estar alimentados pela palavra e pela oração. Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. E Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É necessário resistir ao diabo. E eu vou dizer para você, o diabo age de muitas maneiras. Eu acho que nesses dias de pandemia, o diabo está usando o dardo do desânimo, do medo, da ansiedade, da depressão. Amado, não dê chance ao inimigo, não dê chance ao diabo, resistir ao diabo. Então, se nós queremos vencer o inimigo, o gigante, nós não podemos dar nenhuma chance a ele. Como é bom quando a gente vence, não é? Esperamos que essa pandemia passe, que Deus nos dê a vitória, que nós possamos voltar a nos reunir. Porque a sensação da vitória é maravilhosa. No verso 52, lemos assim: então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram. Nós vimos estes homens assustados. Mas agora o gigante foi vencido, o gigante foi morto. E todo Israel se alegrou. E todo Israel jubilou. Davi venceu o gigante por dois motivos. Primeiro, Davi enfrentou o gigante. E depois, Davi enfrentou o gigante da maneira certa. Pela fé, em nome do Senhor. De fato, irmãos, vocês não pensem que aquela funda, aquele menino seria capaz de vencer um gigante como aquele. Aquela vitória não foi de Davi, aquela vitória foi do Senhor. Porque a sua luta, a minha luta, é a luta do Senhor. Porque os gigantes que estão nos desafiando, estão desafiando o povo de Deus. E o que é que o Deus nos diz? Quem mexe com o meu povo, quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Eu não sei como anda a sua vida, quais são os gigantes que você está enfrentando. Mas acredite, nenhum gigante é tão grande como o poder de Deus. Nós somos menores do que os gigantes, somos. Mas nós temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai de amor, eu te agradeço, porque muitas vezes o Senhor até permite que os gigantes se coloquem diante de nós e desafiem a nossa fé, como Golias fez. Mas nos ensine a entender, ó Pai, que o Senhor é maior do que qualquer gigante, e que o Senhor está conosco, e que do Senhor é a vitória, do Senhor é o poder, e que se nós confiarmos em Ti, ó Pai, vivendo pela fé, empunhando armas espirituais, o Senhor nos dará a vitória. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e nos guarde do mal. É em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém.